Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 21. Esse salmo nós vamos dedicar um tempo agora para a nossa reflexão, para a nossa edificação, para o nosso tempo de exercício devocional. E o salmo diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lá deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Meus irmãos, ontem nós tivemos um tempo de reflexão no Salmo 20. E hoje no Salmo 21 a gente percebe que o conteúdo desses dois salmos, eles se relacionam. Se no Salmo 20 nós vimos o rei orando, e invocando a bênção do Senhor e confiando no Senhor para enfrentar as batalhas, aqui nós vemos o rei orando já pela bênção recebida na batalha. Ele reconhece que a mão do Senhor esteve com ele, que a mão do Senhor o guardou. Ele diz: satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Isso tem tudo a ver com a oração do Salmo 20. Ele diz que é o Senhor quem põe na cabeça do rei uma coroa de ouro puro. Ele quem protegeu o rei. Tanto que no versículo 7 ele diz: o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. E quando a gente olha para esse momento aqui de celebração da vitória, de reconhecimento da mão do Senhor sobre a vida do rei, o que a gente aprende? Tem duas coisas básicas aqui que eu quero chamar a atenção nesse salmo, para que você guarde no teu coração. A primeira delas que a gente vê logo de início, Davi dizendo assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Primeira coisa que fica destacado aqui então é o reconhecimento do poder de Deus sustentando Davi. E ele se alegra nisso. Ou seja, a satisfação da alma dele, o gozo da alma dele tem a ver com o poder de Deus operando na vida dele. É nisso que ele exulta, é nisso que ele se alegra. Então, o primeiro desafio desse salmo, irmãos, é nos levar a reconhecer a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor na nossa vida. E o salmo nos desafia a aprendermos a nos alegrar nele, a nos alegrar naquilo que ele faz na nossa vida, a exultarmos na manifestação do poder do Senhor na nossa história. E olhar para as vitórias que nós temos no dia a dia e nos alegrarmos com a mão do Senhor que operou em nós. Só que o Salmo ainda nos leva para um outro ponto, que é quando ele vai dizer assim, olha, exalta-te, Senhor, na tua força, no último versículo,
E aí vai concluir assim o salmo: nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Olha que se logo no início ele declara que se alegrará, isso tem a ver com a satisfação da alma dele no Senhor. É uma coisa dele, de fato, se encontrar na presença do Senhor e se sentir pleno. Né? A alma dele está satisfeita ali. Ele se alimenta da graça de Deus e isso lhe basta. A graça do Senhor lhe basta, a presença do Senhor lhe basta. É isso que nós vimos no início. Agora, ele vai falar que vai cantar e louvar o poder do Senhor. Agora, não é só aquela coisa da alma dele estar alegre e satisfeita em Deus. Ele vai celebrar o poder do Senhor, reconhecendo que a ação de Deus na vida dele foi para que o próprio Deus se glorificasse ao operar e ao manifestar o poder dele na fraqueza da vida de Davi. E a gente precisa aprender isso, meus irmãos. Quando Deus opera na nossa vida, por mais que nós estejamos sendo beneficiados, agraciados, abençoados pela mão do Senhor se movendo na nossa vida, pela bênção do Senhor que está nos alcançando, pela vitória que o Senhor está nos dando, por mais que nós estejamos desfrutando dessa bênção, nós temos que entender que todas as vezes que Deus opera, o alvo principal dele é se glorificar na nossa vida. Então temos que reconhecer todas as vezes que o poder do Senhor se manifestou, o nosso louvor tem que se voltar para o Senhor para reconhecer o quão bondoso e misericordioso Ele foi ao se preocupar conosco, nós que somos pecadores. O como Ele demonstrou amor, misericórdia, graça, ao olhar para a nossa direção, olhar para nós e intervir na nossa história. Então, ao mesmo tempo que o nosso coração tem que aprender a se alegrar no Senhor e obter satisfação plena na presença dEle, nós temos que entender que tudo que Ele faz é para a glória dEle. E que até esses momentos onde a gente se encontra com Ele e a gente se alegra nele, tem que redundar em glória para Ele. Temos que reconhecer a mão dEle nos alcançando, o favor dEle nos abraçando, Ele se envolvendo com a nossa história e manifestando o poder dEle na nossa fraqueza. Então que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te fortaleça, te dê vitória dia após dia, te ajude a enfrentar as dificuldades, te ajude principalmente na luta contra o pecado, te aperfeiçoando em santidade a cada dia, que o teu coração aprenda a se alegrar nele e que acima de tudo você sempre reconheça a mão do Senhor na tua vida e dê glórias ao Senhor, exalte o nome dele, porque tudo que ele faz, ainda que estejamos sendo beneficiados, ele faz primeiramente para glorificar o nome dele e para revelar a grandeza dele na nossa vida e na nossa história. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça crescer na presença dele, com alegria, com satisfação, mas com louvor incansável nos teus lábios, para a glória do nome do Altíssimo. O Senhor te abençoe, minha irmã e meu irmão. Fique com Deus. Amém.